Uma simples abordagem de trânsito transformou-se em um pesadelo quando um policial veterano arrancou uma mulher de seu carro e desferiu um soco no rosto, apenas porque ela não respondeu rápido o suficiente. Ele acreditava estar ensinando respeito. Mal sabia ele que a verdadeira lição seria sua. Segundos depois, o mesmo agente durão se encontrava de joelhos, implorando por misericórdia ao perceber que havia acabado de agredir a nova governadora de Kentucky. Mas aquilo era só o começo. Dentro do carro, o silêncio era um luxo raro. O Dr. Samuel e sua filha Lívia eram guiados pelo ronco suave do motor e o zumbido dos pneus sobre o asfalto quente de Lexington. Um sedã cinza, discreto e comum, sem insígnias, sem sinal de autoridade. Apenas um carro qualquer. Samuel segurava o volante com firmeza, aproveitando o anonimato. Eles retornavam à capital após uma manhã pesada. Lívia visitara sua mãe, agora debilitada pelo câncer, e segurara sua mão trêmula enquanto lembranças de marchas pelos direitos civis eram revividas. Mantenha a postura, Lívia. Não se curve diante deles, sussurrou a mãe. Apenas 3 meses haviam passado desde que Lívia assumira o posto de primeira governadora negra do estado. Como socióloga e ex-professora universitária, ela não viera da tradicional rede política. Seu projeto de lei principal, voltado à responsabilização policial e ao fim da imunidade qualificada, enfrentava críticas ferozes de toda parte. Mas naquele momento, dentro daquele carro, ela não era governadora. Era apenas Lívia, filha, dirigindo após visitar a mãe doente. Sua equipe de segurança estava a poucos quarteirões de distância, como sempre pedira, mas naquele trecho de estradas suburbanas, cercado por pinheiros altos, eles estavam sozinhos. O limite era de 50 km/h, ela trafegava a 48. Então, de repente, luzes azuis surgiram no retrovisor. Samuel sentiu o estômago revirar, uma reação instintiva que nem todo poder ou educação podia apagar. Ele verificou o velocímetro. 48. Cinto apertado. Mãos no volante. Ok, murmurou para si mesmo, tentando manter a calma. Lívia respirou fundo, analisando a situação com precisão em vez de medo. Procedimentos. Nada de errado foi feito. Do lado de fora, um homem robusto, de presença intimidadora e óculos escuros, aproximava-se. O policial, de cabelo grisalho nas têmporas e maxilar tenso, exalava autoridade e ressentimento. Ele odiava as novas políticas de responsabilização, as câmeras corporais, o treinamento de sensibilidade. Só de ouvir falar da nova governadora e do projeto de lei, seu sangue fervia. Ali estava o sedã cinza, dirigindo abaixo do limite, e ele precisava afirmar autoridade. Ele bateu com os nós dos dedos no teto do carro. Documentos, exigiu sem se identificar. Lívia entregou tudo com a calma de quem havia sido preparada para momentos assim. O policial rasgou os papéis da mão dela, encarando-a de perto. Uma mulher negra, impecável, educada e segura de si, para ele, provocativo e irritante. Sabe por que parei você? Perguntou com arrogância. Samuel respondeu com tranquilidade. Não, policial, apenas estava respeitando o limite. Ele manteve o olhar firme, controlado, enquanto a tensão crescia. O policial, prestes a cometer um erro grave, mal sabia que o destino tinha preparado uma virada inacreditável. A mulher à sua frente não era apenas uma cidadã comum. Era a autoridade máxima do Estado, e ele estava prestes a aprender uma lição que jamais esqueceria. A luta real estava apenas começando, e o silêncio que pairava dentro do sedã cinza era a calma que antecedia uma tempestade. Dirigir com tanta cautela geralmente indica que alguém está tentando passar despercebido. Tem alguma coisa no carro que eu deva saber? Armas, drogas? A pergunta soou absurda. Era uma abordagem de rotina, sem motivo real. Não há nada ilegal no carro, policial.
respondeu Serena com firmeza, desviando levemente para o acostamento. Infringi alguma lei de trânsito? O sorriso do policial, Donovan Graves, desapareceu. Ele não gostava de ser questionado. Inflou o peito e ordenou: saia do veículo. Serena fez uma pausa, surpresa com a escalada repentina. Policial, estou apenas dirigindo com cuidado, não estou presa. Por que devo sair do carro? Ela manteve a calma, mas sua voz tinha firmeza. Conheço meus direitos. A frase era como uma faísca. Graves ficou vermelho. Ah, você é advogado agora? Sério? Gritou, perdendo a compostura. Antes que Serena pudesse desabotoar o cinto, ele estendeu a mão e abriu a porta com um puxão. O que está fazendo? Ela engasgou, chocada com a violência inesperada. Ele a agarrou pelo braço sem ajuda alguma, puxando-a para fora. Serena cambaleou, quase caindo no asfalto irregular, instintivamente tentando recuperar o equilíbrio. Para Graves, aquilo era resistência. A raiva acumulada de 15 anos de autoridade descontrolada tomou conta dele. Resista e você verá, rugiu. Ele ergueu o punho e, com todo o peso do corpo, acertou Serena no rosto. O impacto foi repulsivo, não o som seco de filme, mas um estalo úmido e doloroso. A cabeça dela bateu no sedã prateado. Estrelas dançaram diante dos olhos, substituídas por dor intensa no maxilar e no lábio. Ela não caiu, mas se apoiou no carro, sentindo o gosto metálico do próprio sangue. Graves respirava pesado, a adrenalina a 1000. Sentia-se no controle. Isso vai te ensinar a ser insolente. Apontou o dedo para ela, ordenando que se virasse e colocasse as mãos no carro. Antes que pudesse terminar, o som estridente de pneus cortando o asfalto ecoou, fazendo Graves pular. Um SUV preto, sem identificação, parou bruscamente a poucos metros. 2 figuras emergiram. Homens vestidos com calças táticas e camisas polos, fones de ouvido nos ouvidos. Não eram policiais uniformizados. Seus movimentos eram precisos, predatórios, letais. As armas estavam apontadas diretamente para Graves. Ao chão agora! Gritou o líder, sua voz sobrepujando qualquer som. Graves instintivamente recuou, mão na arma. Afaste-se! Mas era inútil. Em 2 passos largos, o líder do grupo, treinado pelo Serviço de Proteção Executiva, alcançou Graves. Com força quase sobre-humana, derrubou-o no asfalto. Em segundos, ele torceu o braço do policial atrás das costas, pressionando o rosto contra o cascalho quente. «Calhe a boca», sussurrou. «Você está preso por agressão a um servidor público». Graves estava confuso, irritado e humilhado. Agressão, eu sou policial. Quem é você? Tentou resistir, mas era inútil. Outro agente se aproximou, verificando Serena. Está tudo bem, senhora? Precisa de ajuda médica? Serena saiu do carro, tremendo não de medo, mas de uma raiva calculada. Seu lábio inferior estava cortado, sangue escorrendo pela gola da blusa branca impecável. Ela olhou para os agentes e respirou fundo, recuperando a compostura. A lição de autoridade havia mudado de lado, e o silêncio que pairava era agora a calmaria antes de uma tempestade de consequências inevitáveis. Certo, agente Harris, apenas prenda-o. Graves, ainda pressionado contra o asfalto, ouviu alguém chamando Serena. Algo na voz fez seu cérebro girar tentando entender. Eles não eram criminosos. Eram agentes federais. O homem que o segurava se levantou, ainda mantendo seu braço dolorido e torcido, e o forçou a encarar o sedã cinza. «Olhe bem para ela, idiota!» rosnou o agente, ficando a poucos centímetros do rosto dele. «Sabe quem você acabou de agredir?» Graves piscou, suor e poeira ardendo nos olhos.
Ele olhou para Serena, apoiada no carro, cobrindo o lábio inchado com um lenço. Ela não chorava, não gritava, apenas o fitava com um olhar cansado, antigo e terrivelmente inteligente. E então a compreensão caiu sobre ele como um segundo soco, muito mais devastador do que qualquer um que ele tivesse desferido. Ele via aquela mulher nos noticiários todas as noites há 6 meses. Lembrava-se dos cartazes de campanha, das críticas que fizera ao projeto de lei dela. Meu Deus, murmurou Graves, empalidecendo. Sua fachada de durão, aquela imagem de autoridade que cultivara por 15 anos, desapareceu num instante. O agente, com desprezo na voz, disse: ela é a Honorable Doutora Serena Caldwell, governadora de Kentucky. O silêncio na estrada parecia absoluto, como se até os pássaros tivessem parado de cantar. Graves viu sua carreira, sua pensão, sua reputação e sua liberdade desmoronarem diante de seus olhos, incinerados por sua própria estupidez e raiva. Se não fosse pelo agente segurando-o, teria desabado por completo. Governadora... gaguejou Graves, a voz embargada e patética, os olhos cheios de lágrimas de autopiedade e terror. Serena lentamente removeu o lenço ensanguentado da boca. Fez uma careta leve, avançando deliberadamente até ficar bem à frente dele. Olhou diretamente em seus olhos. Você não sabia que eu era a governadora, não é? Disse calmamente, mas com o peso de um julgamento. Sim, senhora. Achei que fosse apenas uma pessoa comum. Eu só estava fazendo o meu trabalho, respondeu Graves, quase implorando. Tenho filhos, por favor, não me destrua. Ele parecia o oposto do homem que havia aberto a porta do carro momentos antes. Serena deixou suas palavras pairarem no ar, pesadas. Você achou que eu era apenas uma pessoa comum, repetiu. E esse é o problema, não é, Donovan? Você sabia que ela era uma cidadã, um ser humano. Isso não era suficiente para merecer seu respeito? Não foi o bastante para impedir que me arrastasse para fora do carro e me desse um soco no rosto? Por que você fez isso? Graves não conseguiu responder. Apenas abaixou a cabeça, derrotado, chorando. Agente Harris, continuou Serena, afastando-se da cena lamentável. Leia os direitos dele. Quero que ele seja processado como qualquer outro cidadão. Ela tocou levemente o próprio lábio machucado, lembrando-se do que acabara de acontecer. Na manhã seguinte, o hematoma havia se transformado em uma cicatriz profunda, negra e roxa, que nenhuma maquiagem poderia esconder. Cada vez que Serena olhava no espelho, sentia a ardência física e lembrava do episódio na estrada isolada. Mas a dor física era nada comparada à tempestade política que se aproximava. Ela apresentou queixa formal. Graves foi preso e acusado de agressão. Serena confiava no sistema, mas o sistema tinha outros planos. A estrutura de proteção dentro da polícia, a irmandade entre oficiais, começou a se mover rapidamente. Antes que o gabinete da governadora pudesse emitir qualquer comunicado, o sindicato policial já havia agido. Às 8h, enquanto Serena ainda lidava com o maxilar dolorido na residência oficial, o presidente do sindicato estadual, sargento Marcus Cavanaugh, convocou uma coletiva de imprensa em frente ao tribunal de Lexington, onde Graves foi formalmente processado e liberado sob fiança. Cavanaugh, político astuto e articulado, posicionou-se diante de uma fileira de microfones, cercado por dezenas de apoiadores da polícia, pronto para moldar a narrativa. Serena sabia que a batalha estava apenas começando. A justiça não seria apenas sobre aquele momento na estrada. Seria sobre garantir que o respeito e a igualdade que ela defendia fossem mais fortes do que qualquer escudo de poder ou tradição institucional. Policiais uniformizados permaneciam de pé, com os rostos severos, atrás do pódio improvisado no tribunal de Lexington. Ontem, o presidente do sindicato, o coronel aposentado Marcus Whitfield, começou com uma voz grave e autoritária.
Um de nossos melhores oficiais, veterano condecorado com 15 anos de serviço, Mitrian Hale, envolveu-se em um incidente durante uma parada de trânsito de rotina. Para ser claro, o policial estava apenas executando seu dever. O motorista do veículo não cooperou, foi argumentativo e exibiu comportamento que nosso oficial percebeu como ameaçador. Whitfield fez uma pausa dramática, deixando as câmeras registrarem cada palavra. No calor do momento, Mitrian seguiu seu treinamento. É profundamente lamentável que o motorista tenha sido a governadora Serena Caldwell. Respeitamos a posição do governador. Porém, ninguém está acima da lei. Ninguém está isento de seguir ordens legítimas de um policial, nem mesmo o governador. Era um discurso magistral de manipulação. O sindicato não negou a agressão, apenas a justificou. Transformaram Serena de vítima em agressora, usando a narrativa que Alan conhecia tão bem. Se tivesse feito o que lhe foi pedido, nada disso teria acontecido. Ao meio-dia, a controvérsia explodiu na mídia. A narrativa se espalhou rapidamente, com divisões claras. A mídia liberal questionava a conduta de Hale, pedindo sua demissão. Já o ecossistema conservador do Estado exaltava o sindicato, pintando a governadora como uma ativista radical que desrespeita a polícia. Fotos de Hale em uniformes de gala e de Caldwell em eventos políticos foram usadas para reforçar a narrativa. Mas o verdadeiro alvo do sindicato não era apenas a reputação de Serena, era sua legislação. Na noite seguinte, Whitfield apareceu em rede nacional. Este incidente evidencia o perigo do projeto de lei da governadora Caldwell, disse ele, olhando diretamente para a câmera. Ela quer abolir a imunidade qualificada e questionar cada decisão policial. Se a própria governadora não demonstra respeito pelos oficiais, que mensagem isso envia aos cidadãos? Era uma declaração de guerra. O ataque usado como arma tinha como objetivo derrubar a reforma. Telefonemas de senadores e deputados moderados inundaram o escritório da governadora. Governadora, isso está complicado, disse o senador Thomas, aliado de longa data. Os eleitores estão irritados. O sindicato ameaça greve em massa. Se avançarmos com o projeto de lei, poderemos sofrer retaliações. Serena, no escritório, tocou o hematoma em seu lábio. Lembre-se do que minha mãe disse. Mantenha as costas retas. Não se deixe dobrar. Eles protegem um homem que me atacou por fazer uma pergunta. Governadora, a percepção é realidade, alertou seu chefe de gabinete, David Monroe. E agora a narrativa deles está prevalecendo. Talvez devêssemos adiar o projeto, emitir um comunicado conjunto com o sindicato, dizer que foi um mal-entendido. Serena olhou ao redor do escritório, para os retratos de ex-governadores, todos homens brancos. Sentiu-se isolada, pressionada. Mas então pensou na estrada, no medo ao ver as luzes azuis piscando. Pensou em sua mãe, frágil no hospital, que havia enfrentado tanta opressão para que sua filha pudesse se sentar ali e lutar por justiça. Ela respirou fundo. Se rendesse agora, que esperança restaria para qualquer outra pessoa? Se o governador não conseguisse lutar pela lei, quem conseguiria? Não, disse Serena, firme. Não vamos ceder. O projeto de lei será aprovado. David parou de andar, surpreso com a determinação dela. Governadora, se não tomarmos cuidado, eles vão tentar enterrar a lei. Poderiam até convocar audiências de impeachment por abuso de poder, usando sua equipe de segurança como pretexto. Serena se manteve firme, olhando pela janela para a cidade. Lá fora, manifestantes se agrupavam, jovens negros segurando cartazes "Justiça para Caldwell", e grupos mais velhos agitando bandeiras azuis com slogans de apoio à polícia. Ela sabia que a batalha seria dura, mas a memória da estrada, do medo e da coragem de sua mãe a lembrava do motivo pelo qual não podia recuar. Se desistirmos agora,
Desistimos de todos que dependem de nós. Vamos em frente, murmurou para si mesma, enquanto fechava os punhos e encarava o reflexo nos vidros do gabinete. A guerra política estava apenas começando. Um policial. Não podemos vencer essa batalha. Não temos influência. É apenas a palavra deles. Senadora Lívia Marques levantou-se lentamente, caminhando até a janela de seu gabinete, os olhos fixos nos manifestantes do lado de fora. Tocou o hematoma em seu lábio, sentindo a dor diminuir. David, vocês estão errados. Ela se virou para a equipe com um pequeno sorriso frio surgindo em seus lábios. Não é apenas a palavra deles contra a minha. David, ainda atônito, franziu o senho. Como assim, senhora? Fui até meu carro, explicou Lívia. Sempre gosto de privacidade, e mesmo antes de ser senadora, dirigia sozinha. Meu marido insistiu em instalar um sistema de segurança avançado. Ela fez uma pausa, absorvendo as implicações. É uma câmera de painel 4K com lente dupla. Registra a estrada e interior do veículo, incluindo uma visão completa da cabine, áudio e vídeo cristalinos. O silêncio na sala era absoluto. David ofegou. Você quer dizer que... Sim, continuou Lívia com firmeza. Tudo foi registrado. O soco, a agressão, desde o momento em que ele abriu a porta até quando implorou de joelhos. Por que não nos contou antes? Por que deixou o sindicato mentir 3 dias? Porque sou socióloga, David. Eu precisava dos dados. Precisava que ele se comprometesse em sua mentira pública. Precisava que aparecessem na TV Nacional, apostando toda a reputação do sindicato em falsidades. Precisava que o público visse quem eles realmente são e até onde vão para proteger o indefensável. Ela colocou as mãos sobre a mesa, inclinando-se levemente. Eles queriam guerra por causa do projeto de lei que propus. Vamos dar-lhes uma guerra que eles nunca esquecerão. David engoliu em seco, percebendo que algo grande estava por vir. O que você pretende fazer? Convoque uma coletiva amanhã ao meio-dia. Prepare a equipe audiovisual para exibir o vídeo do carro. Tudo será mostrado. No dia seguinte, a sala de imprensa do Capitólio estava lotada. Televisões nacionais, câmeras de rádio e repórteres de todos os cantos do estado se aglomeravam. Rumores diziam que a senadora Lívia Marques anunciaria um acordo com o sindicato, cedendo à pressão. Exatamente ao meio-dia, Lívia subiu ao palco, vestindo um terno azul escuro. O hematoma em seu lábio era visível, inegável. Ela parecia calma, digna, absolutamente firme. Boa tarde, começou, sua voz clara e firme ecoando pelo salão e por milhões de casas. Nos últimos dias, a história divulgada pelo sindicato ganhou espaço na mídia. Um oficial veterano cumprindo seu dever e eu, uma senadora desobediente que provocou um incidente. Isso é falso. Ela pausou, deixando que cada palavra penetrasse. Hoje, vou mostrar a vocês a verdade. E os grandes telões ao redor do palco se acenderam. O vídeo mostrou a estrada tranquila, o velocímetro marcando 70 km/h e a calma de Lívia ao volante. Então, a aproximação do oficial Duarte, postura agressiva, tom hostil. Licença e registro, exigiu ele. A voz de Lívia permaneceu educada. Qual é o problema policial? O público ficou pasmo. A justificativa do oficial, que ela dirigia com excesso de cuidado, era absurda. Então, o momento que chocou a todos. Duarte abriu a porta com força, puxou Lívia para fora e desferiu um soco brutal. A câmera do carro capturou tudo. O estalo, os gritos, o choque e a injustiça. Em segundos, os agentes federais chegaram, derrubando Duarte. O áudio registrou as ordens, o choque e a realidade nua e crua. Ele havia agredido uma mulher sentada ao volante e agora estava de joelhos, implorando. A sala de imprensa mergulhou em silêncio absoluto. O sindicato havia mentido, e a verdade agora era inegável, capturada em alta definição para todo o estado.
e para todo o país. Lívia olhou para as câmeras, apontando o dedo. Isso é o que acontece quando alguém confunde autoridade com impunidade. Nós não seremos silenciados. Nenhum cidadão, por mais poderoso que seja, está acima da lei. E hoje, vocês viram isso com seus próprios olhos. O impacto foi imediato. Televisões interromperam programações, manchetes mudaram, redes sociais explodiram. O que era uma narrativa controlada pelo sindicato tornou-se uma prova irrefutável de abuso de poder. E Lívia Marques, com seu olhar firme e hematoma visível, reafirmou uma verdade simples e poderosa. Justiça não se negocia, e coragem não se mede pelo tamanho do oponente, mas pela força de quem luta pelo que é certo. Imagine que fosse sua mãe, sua irmã, sua filha, dirigindo sozinha em uma estrada qualquer. Nenhuma escolta, nenhum distintivo. Apenas ela e seu carro. O que há de errado com ela? Porque simplesmente por existir, ela se torna um alvo. Ela leva um soco. É detida por resistência. E o relatório do policial se transforma em verdade oficial. O sindicato imediatamente a apoia. Isso não é ficção. Isso é realidade para muitas pessoas todos os dias. O policial Duarte não a agrediu porque ela fosse alguém importante. Ele a atacou porque acreditava que ela não era ninguém. Ele a atacou porque podia. Ela respirou fundo. É exatamente por isso que precisamos da lei de responsabilidade civil. Precisamos acabar com a imunidade que protege ações violentas e injustas. Precisamos de supervisão independente, porque os sindicatos mostram que mentem para proteger o indefensável. Precisamos de responsabilização, não por vingança, mas por justiça. E quando a verdade finalmente veio à tona, as consequências foram imediatas. A narrativa que o sindicato construiu para justificar a violência simplesmente desmoronou. A opinião pública se indignou. Políticos que hesitavam em apoiar mudanças foram forçados a se posicionar. O chefe do sindicato renunciou em desgraça, em menos de 24 horas. O promotor, antes hesitante, acusou Duarte de agressão agravada e violação de direitos civis. O departamento de polícia demitiu-o antes mesmo de um julgamento formal. 2 semanas depois, o projeto de lei que acabaria com a imunidade indevida e estabeleceria supervisão independente foi aprovado pela legislatura estadual, com uma maioria à prova de veto. Nenhum político queria ser visto votando contra, e ninguém pôde negar a verdade das imagens gravadas. No gabinete, a mulher sentou-se à mesa. A cicatriz em seu lábio ainda lembrava o choque e a dor, mas ela assinou o documento final. A lei de responsabilidade civil estava feita. A vitória era dela, sim, mas custou sangue, coragem e paciência. Ela havia transformado sua própria vitimização em uma arma de justiça para milhões. Mas enquanto olhava para a sala silenciosa, sentiu algo que não era júbilo, era exaustão. A lei era uma ferramenta poderosa, um passo necessário, mas não uma varinha mágica. Não podia apagar o reflexo sistêmico que permite que a violência seja protegida, nem podia garantir que todos os futuros casos fossem tratados com equidade. Ela ganhou porque era extraordinária, mas justiça não deveria exigir que a vítima fosse excepcional. Justiça deveria ser a norma, para qualquer um, para todos, até mesmo para estranhos em uma estrada tranquila. Ela compreendeu então que a verdadeira liderança não era evitar golpes, era receber o golpe, transformar a dor em impulso e derrubar os muros que protegem os poderosos em detrimento dos vulneráveis. Sua mãe estava certa. Ela não se deixou derrotar. Usou sua força para quebrar barreiras. E você percebe, se não tivesse tido provas irrefutáveis, se não tivesse estratégia, se não tivesse coragem de esperar o momento certo, o sindicato teria conseguido mentir e sufocar a verdade. A pergunta permanecia:
Quantas mães, irmãs e filhas em estradas comuns não têm a mesma sorte? Quantas injustiças jamais vêm à luz porque a vítima não é extraordinária o suficiente para se proteger? E é exatamente por isso que a lei, a supervisão e a responsabilização não são privilégios, são direitos. Direitos que deveriam proteger todos, não apenas os raros que conseguem transformar a própria dor em justiça.